Empresas de crédito consignado estão sempre de olho no cidadão que está prestes a se aposentar. Elas veem nesses futuros aposentados oportunidades de fechar negócios. O problema é que muitas vezes não existe oferta, e sim golpe. Em abril deste ano, o INSS editou uma resolução para proteger os aposentados. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente que cai na conversa de falsários. Márcio entrou com o pedido de aposentadoria e esperava receber a correspondência com a resposta. E antes da carta chegar, o telefone tocou. Falou que era dó financeira e que tinha sido aprovada a minha aposentadoria e ela falou até o valor quanto que eu ia receber. A Previdência Social afirma desconhecer como os contatos chegam às financeiras. Muitas vezes os golpes acontecem dentro de casa. O aposentado passa o cartão e a senha para um parente que acaba se aproveitando da oferta de dinheiro fácil. O que a gente orienta bastante é evitar passar cartão de recebimento de benefícios, seus cartões, a senha para terceiro, até para parente mesmo. Caso a vítima não reconheça algum valor descontado do benefício, deve procurar os órgãos responsáveis. Chegando no INSS, ele vai solicitar um histórico dos consignados. Nesse histórico vai sair toda a relação de empréstimos consignados e de outros descontos. Se por um acaso tiver algum desconto referente a empréstimo bancário que ele desconhece, aí de posse desse documento ele vai procurar a Defensoria Pública. Além do vazamento dos dados, há também o assédio. Meu celular tem 68 ligações. Eu recebi de folder na minha casa, tem o endereço da minha casa. Lá em casa deve ter mais uns 30 folders de financeiras oferecendo dinheiro. Aqui no meu telefone direto do meu trabalho, eu de ter recebido para mais de 50 ligações. A oferta é tentadora porque o empréstimo consignado tem juros mais baixos. O pagamento das parcelas sai direto do INSS, sem passar pelas mãos do aposentado. O problema é que a facilidade para conseguir os dados e localizar os aposentados também abre espaço para a aplicação de golpes, como tentaram fazer com o Márcio. Ela falou que eu teria lá 150 mil reais. Ela mandaria um boleto de 2.800 reais para eu pagar esse boleto. E aí estaria disponível 150 mil reais a 1,9 de juros ao mês. O Observatório de Segurança Pública Cidadã de Minas Gerais apurou que os casos de apropriação de rendimentos de idosos diminuíram. Pouco, mas diminuíram. Foram 274 casos registrados em 2017 contra 266 no ano seguinte. Os casos de estelionato também apresentaram queda. Foram 7.108 episódios registrados em 2017 e 40 casos a menos em 2018. Os números parecem estar regredindo, mas o assédio aos aposentados continua em alta. As instituições financeiras, elas trabalham com essa oferta considerando que eles são mais vulneráveis que o consumidor comum. Para tentar coibir o assédio e os golpes, entrou em vigor, em abril de 2019, a Instrução Normativa número 100 do INSS. O texto determina um bloqueio de empréstimos para os recém-aposentados. Se ele quiser fazer um empréstimo, terá que ser depois de 90 dias. Em 180 dias dessa concessão, a instituição não poderá fazer nenhum marketing em cima desse beneficiário. Então, são limitações, são restrições que ela ajuda a inibir essa prática. E, claro, é bom ligar o desconfiômetro. Quando a coisa é muito boa, a gente que tem que correr atrás. Se eles estão ligando e ofertando isso com frequência, ele já pode ficar esperto, que alguma coisa ali tem. E para falar mais sobre o assunto, quem está conosco hoje é a advogada Thaís Riedel. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Bom, nós vimos na reportagem que a Instrução Normativa número 100 do INSS foi um instrumento importantíssimo para coibir golpes, mas sem dúvida o aposentado precisa ficar atento a alguns sinais, né? Ligações antes mesmo dele receber a comunicação do INSS, opa, é um alerta, né? Isso acontece, né? Muitas vezes. Esse é um tema muito delicado. O crédito consignado tem tido ali uma ampliação muito grande. O último dado que eu vi no Banco Central aumentou 562% nos últimos 12 anos e tem tido, infelizmente, fraudes nesse processo.
Situações específicas, como você mencionou, em que a pessoa nem sabe ainda que foi aposentada e já tem uma ligação da instituição financeira. Então, há um assédio muito grande dos aposentados e dos pensionistas, que é considerado um grupo mais vulnerável, né? E, nesse sentido, essa instrução normativa número 100 tenta minimizar essa situação, mas, obviamente, ainda há espaço para fraudadores, de modo que as pessoas devem estar atentas, como foi dito na reportagem, né, do que é oferecido, porque há uma situação regular, que são instituições financeiras que são credenciadas a um acordo, um convênio com o INSS, que podem fazer isso, e também existem os fraudadores. Então, buscar ver a origem, não é? Se é realmente uma instituição oficial. Existe um banco de dados para que o aposentado tenha acesso a essa empresa, se ela está ali no rol ou não? Na verdade, a instrução normativa agora ela tenta trazer um mecanismo mais oficial, que seja feito esse convênio online, num modelo de credenciamento específico, não é? Então, tentar sempre, primeiro, conhecer as regras, entender que tem limites nesse consignado, não é? O prazo para não haver um superendividamento, ou seja, se está dentro do mercado aquilo que está sendo sugerido e principalmente se aquele corretor ou se aquilo está realmente condizendo com o que está ali oficialmente na instituição financeira. Doutor, algumas coisas são imorais, outras são questionáveis de diversas formas, mas não necessariamente ilegais. O assédio em si, aliás, isso lembra um pouco aquela situação do agente funerário que já liga no hospital porque já teve uma informação de que você teve um parente que faleceu. É extremamente desagradável, mas não necessariamente legal. O assédio, nesse caso, ele já caracteriza uma ilegalidade ou isso apenas é um motivo de irritação? Não há uma ilegalidade. Agora há, no sentido de que a instrução normativa traz um prazo. Então, há uma vedação para que essas instituições assediem esses aposentados e pensionistas por 180 dias, que seriam 6 meses, e também o benefício fica bloqueado por 90 dias. Então, o beneficiário é que tem que ir desbloquear isso, mas fica aquela situação, depois de 6 meses podem vir aí, então acaba postergando um pouco esse assédio, mas efetivamente precisam de outras medidas e aí uma parceria nas várias instituições, tanto Defensoria Pública quanto as instituições de controle do governo, para evitar fraudes. A senhora falou há pouco sobre o superendividamento que infelizmente é muito comum entre os aposentados. Existe um limite de 30%, mas muitas vezes na prática a gente acaba vendo aposentados que comprometem todo o salário. Por que isso acontece? Esse limite não é respeitado? Isso é uma atuação irregular das empresas? Quem regulamenta? O INSS é quem faz esse mecanismo, essa operação, né? A verdade, a partir do momento que há um convênio da instituição financeira com o INSS, ele operacionaliza isso. Então, há uma vedação, ali o limite é 30%, se for crédito consignado, né, cartão de crédito, pode ser mais 5%. Não é? Então, a princípio, estaria ali limitado nesse percentual e tem 2 aspectos que o aposentado e o pensionista tem que saber, que tem esse limite para ele se programar e se organizar. E também tem o prazo máximo 72 meses, porque às vezes você está falando ali do que eu estou me comprometendo mensalmente e também em quanto tempo. Porque você vai ficar preso naquela dívida ali muito tempo. Então, tendo várias instituições, às vezes a pessoa pode acabar fazendo com mais de 1, 2, 3 e esse limite aí passar e ter problemas depois. Ok, doutora Thaís, mais uma vez obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço.